Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Tá comendo uma pitaia e a pitaia é uma fruta que o interior dela ela é vermelha e ela faz bastante marca. E agora eu tô vendo aqui no vídeo, ficou marcado aqui. Peço desculpa, eu vi agora, mas eu não vou voltar atrás, porque a gente tem sempre que seguir em frente, né? Então, agora é meia-noite e 5, eu olhei no relógio, eu tô um pouco cansado, mas eu gosto de fazer vídeo, né? Então eu vou fazer esse vídeo para a igreja e depois eu vou dormir. Eu não sei se vai ficar muito bom, né? Porque o cansaço vai deixando a gente num estado mais lento, mais lerdo, daí a gente perde a concentração, energia, a disposição. E me dá muito mal-estar aqui nesta região, aqui assim. E quando a diabetes está muito alta, dói a cabeça. É umas sensações muito estranhas. Hoje eu fiquei o dia inteiro com uma sensação ruim aqui na cabeça. E o meu problema é a diabetes muito alta, a minha doença mental, que eu sou interditado pelo juiz, e o juiz, ele me deu duas opções, de ficar internado no hospital, né, no hospício, ou ser assistido por duas curadoras, né? Daí eu preferi a segunda opção. Então por isso que eu tô fazendo os vídeos, eu tô fazendo uma terapia, né? Uma atividade, né? Mas é tudo pela vontade do Deus Pai e do Deus Filho, né? Louvado seja o nosso Senhor. Senhor com S maiúsculo. O Senhor que, que criou os tempos, né? Porque a questão do tempo é muito importante no reino dos céus e da terra. Então vamos continuar a série que estou fazendo, que está ficando bem legal os vídeos, né? Que é a série da graça versus a lei. Então agora acho que é o quinto vídeo. Então vamos voltar a falar, os outros vídeos estão muito bons. Então vamos voltar a falar do livro de Gálatas, capítulo 3, o versículo 17, que eu comecei a falar deste assunto, a série de vídeos. Então acompanhe os outros vídeos e para saber o que eu estou falando. Então, vamos ler de novo e continuar a linha de pensamento, o versículo 17 de Gálatas capítulo 3. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, com D maiúsculo, em Cristo, com C maiúsculo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então este é um dos versículos mais importantes da Bíblia, até agora, né? Até então, desde que eu montei o canal evangélico da Igreja dos Pobres, né?
porque aqui nós estamos revelando que existe. Eu estou pegando meu caderno aqui porque está vindo as mensagens de Jesus para mim começar a falar sobre este assunto, né? Então já peguei um caderno que a gente vai poder utilizar vários pensamentos, né? Então aqui o versículo 7, eu já dei uma análise, uma avaliação mais, como eu posso dizer assim, mais íntima, né? Do assunto, né? E já passei os pormenores, né? Mas aqui nós vamos pegar agora a parte da aliança, a parte da abolição, são termos, e da promessa. São termos que a gente vai continuar analisando. E eu já citei sobre a parte da abolição. Existem duas abolições, por enquanto, nos versículos que eu conheço e já vi na Bíblia. E a representação dessas duas abolições tem a ver com a diferença de uma para outra. Esta abolição do capítulo 17 significa que a promessa que Deus fez para Abraão ainda não foi abolida, como eu expliquei no vídeo 1, da parte 1 desta série. Por isso que tem que assistir os vídeos um por um para entender o que eu estou falando. E daí eu lembrei agora, como nós estávamos falando sobre isso, e eu citei estas 3 palavras: aliança, promessa e abolição. Quando eu estava na minha barraca, eu comecei a fazer como eu posso dizer, um estudo, uma pesquisa que me veio na cabeça na época, porque eu era morador de rua, né? Então eu ficava estudando a Bíblia, lendo, escrevendo. Daí eu abri um tópico aqui e escrevi no meu caderno sobre aliança, promessa e herança. E daí eu vou utilizar agora o que eu escrevi, porque eu não tenho muito tempo agora de ficar fazendo como eu fazia antes, porque eu fiquei 4 anos estudando a Bíblia todo dia, de dia e noite, madrugando, e para receber as mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou utilizar este trabalho que eu já tinha feito. E justamente eu coloquei aqui no começo a referência de Gálatas capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. E é justamente onde nós estamos. Então vamos voltar a alguns versículos anteriores, porque nós estamos no versículo 17. E depois nós entramos nele de novo. Porque eu achei estas palavras nesses versículos, por isso que eu anotei, agora que eu estou entendendo. Então vamos ler o versículo 15. Olha que interessante, eu nem estava esperando isso que está acontecendo. Então, versículo 15 do capítulo 3 de Gálatas. Irmãos, versículo 15. Como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta.
Bom, eu já li esse versículo algumas vezes, né? Então eu posso assim analisar que Paulo estava falando para os irmãos nesta parte do contexto bíblico. Os irmãos que estavam na igreja de Gálatas, na Galácia. Daí ele disse assim: como homem falo. Então ele está falando como homem, não como espiritual. Como ele sempre cita nos outros livros de Coríntios, que a gente tem que ser espirituais e não carnais. Mas aqui ele está falando como homem. Então vamos ver o que ele diz. Se a aliança de um homem for confirmada, então aqui ele está falando da aliança. Então vamos analisar o aspecto da palavra que ele usou, que é a aliança. Ele está citando agora que ele está dizendo na condição de homem, não na condição espiritual. Então ele está falando, ele está dando um exemplo, que se a aliança de um homem for confirmada, porque ele não está querendo trazer este pensamento para não blasfemar contra o nome de Deus, porque ele não quer citar Deus, então ele está citando uma situação para ensinar, explicar sobre a questão da palavra aliança. Por isso que ele está falando desse jeito. Então, na última parte do versículo, ele fala assim: ninguém a anula nem a acrescenta. Então, o que quer dizer? Quer dizer que uma coisa aqui humana, terrena, da parte dos homens, que seria uma aliança, que seria confirmada entre um homem e o outro, ou seja, assim, um acordo, um negócio, um empreendimento, por exemplo. Então ele fala que se o homem tem palavra, então nada, em nenhuma hipótese, será desfeito esta aliança, e ninguém anula nem acrescenta, porque é a palavra de honra de um homem. Bom, nesse contexto desse versículo ele está dizendo isso. Vamos ver agora o versículo 16, o que diz para a gente continuar um pensamento específico a estas expressões que eu trouxe agora na nossa conversa. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ponto. Continuando no versículo. Não diz, dois pontos, e as descendências, vírgula, como falando de muitas, vírgula, mas como de uma só. Depois ele coloca dois pontos de novo. E a tua descendência, vírgula, que é Cristo. Bom, essa passagem é muito difícil e muito grande de analisar agora, né? Principalmente agora que eu tô com sono, cansado.
Então fica difícil, ela é interessante, né? A gente precisava ler o capítulo inteiro para chegar nessa parte já afiado, né? Com o pensamento já alinhado, né? Com o contexto, né? Mas para quem eu já li algumas vezes Gálatas, né? Quando eu estava na barraca, né? O livro de Gálatas inteiro, né? Acho que umas 2 ou 3 vezes eu devo ter lido, porque eu gostei muito, né, do livro de Gálatas. Mas eu acho que eu vou pular este versículo, se bem que fala estas palavras que eu anotei aqui agora, né? Que a gente ia inserir no vídeo para a gente discutir, né? Que seria aliança, que seria que está no versículo 17, né? Que seria a palavra aliança. Não, na, no versículo 17 não tem a palavra aliança. Ah, tem a palavra aliança e tem a palavra abolição e promessa. Então é uma sequência de versículos que fala sobre esse assunto, né? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou um pouco cansado, eu vou deixar essa parte que eu achei interessante para depois. Então, eu vou entrar na questão da herança, porque eu fiz aqui uma anotação e liguei que faz parte também da aliança e da promessa, porque são 3 coisas que Deus falou para Abraão, né? Promessa, aliança e herança, né? Mas agora eu vou usar, para mudar um pouco, para quebrar o clima e o gelo, mas continuando no pensamento do tema do vídeo, da série, eu vou usar o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5, que fala de aliança, mas ligando com o, o assunto e o contexto da herança, como eu anotei aqui. Então vamos até lá, Neemias, para ver se a gente consegue fazer uma ligação próxima daquilo que eu estou falando agora. Estou no livro de Esdras agora. Eu sei que Esdras é próximo de Neemias. Ah, tá aqui. Achei. Então vamos ver aqui. Eu anotei o capítulo 1 do versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Não bate com o que eu escrevi aqui. Então eu não sei por que eu fiz essa anotação, né? Mas vamos ler o que está escrito no versículo 5 do livro de Neemias, do capítulo 1. E disse: Ah, Senhor Deus, com S e D maiúsculo, dos céus, com C minúsculo, Deus, com D maiúsculo, grande e temido, é tudo exclamação, esse temido com exclamação, que guarda a aliança. Achei a palavra aliança. É que eu dei uma passada rápida e eu tô com a vista ruim por causa da minha doença, e daí eu não tinha percebido, mas tem a palavra aliança aqui. É que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Olha só que interessante. Vamos ler, né? Acho que dá para tirar bastante leite desta fonte. Repetindo, e disse, quem disse? No caso é Neemias, né? Pelo andar da carruagem aqui. Daí ele explana, né? Senhor Deus, ele está falando com o Deus verdadeiro. Por isso que Neemias, ele é homem de Deus.
porque o nome dele está escrito aqui na Bíblia. Então, Neemias é um personagem da Bíblia que nasceu na história da humanidade. Então, ele era protagonista das coisas de Deus. Por isso que o nome dele está aqui. Então, ele fazia obras, mas ele fazia a obra que Deus queria que fosse feita. Por isso que Deus escolheu Neemias, porque era o homem de confiança de Deus. E Neemias era um profeta, porque ele conversava com Deus, como está dizendo aqui no versículo 5. Então ele fala para Deus: Ah, Senhor Deus dos céus. Esse céus está no plural, então significa que são todos os céus. Por isso que ele explana desse jeito, dizendo: Ah, Senhor Deus dos céus, porque ele sabe que esse Deus com quem ele está falando foi o que fez todas as coisas. Por isso que nós não precisamos fazer obras, como está escrito, por exemplo, no livro de João, capítulo 4, em uma das passagens deste capítulo, que eu não vou citar agora, mas eu lembrei disso neste momento. Então, continuando, ele disse assim: Deus grande e temido. Então ele está adorando, exaltando Deus. Então por isso que a gente tem que seguir estas doutrinas aqui. Não as doutrinas dos judaizantes que só pensam coisas vãs e inúteis. Ele diz assim: Deus grande e temido, exclamação, que guarda a aliança e a benignidade. Está vendo? Neemias está confirmando a aliança que Deus fez para Abraão. Porque o evangelho naquela época era passado de geração para geração, igual acontece agora. Por isso que nós temos a Bíblia, porque a Bíblia ela foi a referência e ela é a referência dos cristãos que acreditam em Deus, no Deus verdadeiro, porque dentro da Bíblia a gente consegue achar todos esses ensinamentos, que são os verdadeiros ensinamentos, não ensinamento do mundo. Porque aqui nós estamos vendo que Neemias era homem de Deus porque ele era obediente, porque ele era correto, ele era um homem digno, ele era um homem quase perfeito. Coisa que os homens de hoje não são. Por isso que Deus escolheu ele. E por isso que o livro e o texto da Bíblia que está relatando estas coisas está nos dizendo que Neemias está comprovando a aliança que Deus fez com Abraão. É esta aliança aqui que Neemias está falando, a aliança de Deus com Abraão, que é a aliança da promessa, que é a aliança de várias coisas. A promessa é uma dessas coisas. A promessa é Jesus Cristo, que Deus falou para Abraão que ia mandar a salvação. Ele prometeu, ia mandar a salvação para os crentes fiéis, igual a Abraão. Como Paulo fala no livro de Gálatas,
que é este livro que nós estamos lendo agora, antes de passar para o livro de Neemias, neste mesmo vídeo, que Paulo fala que Abraão, ele era crente e ele era fiel. O crente fiel. Então, esta aliança está confirmada no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5. E tem mais. Neemias disse que Deus, ele era benigno. A divindade que faz o bem, ela é benigna. Então, esta é outra característica e virtude do verdadeiro Deus. Então, se é Neemias que está elogiando a Deus, então esse é o Deus verdadeiro. Então, é esse Deus que nós temos que seguir, esse que está escrito na Bíblia dos cristãos. Não o Deus dos outros povos, das outras religiões. Nesta época, o povo judeu israelita existia, mas agora não existe mais. Isto é um dado importante, porque aqui Neemias fazia parte destes povos judeus e israelitas. E aqui está dizendo no versículo 5, confirmando que o nosso Deus é benigno, ele faz o bem para com aqueles que o amam. Tá vendo? Para você amar a Deus, você tem que seguir todas estas doutrinas, todas estas palavras, todas estas lições, todos esses conhecimentos, todas estas virtudes que eu, como representante de Jesus Cristo aqui na Terra, que sou sacerdote, rei, mestre e profeta, está dizendo para você se tornar uma pessoa benigna, para você guardar a aliança do que nós estamos falando e guardar os mandamentos, porque quem ama a Deus guarda os mandamentos e quem guarda a aliança, Deus guarda a aliança que ele fez com Abraão, porque Deus guarda os seus mandamentos, como está escrito aqui. Neemias, ele confirmou, testemunhou para todo mundo, em todos os tempos. Por isso que está escrito aqui, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Deus guarda a benignidade, ele faz o bem para com aqueles que o amam. E esses que amam a Deus, eles guardam os seus mandamentos. Olha que mensagem bonita e linda para terminar este vídeo. E continuamos todos os dias fazendo vídeos. Eu continuo sempre presente, pronto, guardando toda a palavra de Deus que está escrito na Bíblia para poder passar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que guardam e amam os mandamentos do nosso Senhor Deus Pai com D maiúsculo e P maiúsculo.
Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.